Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz no nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet também, que está acompanhando esse estudo bíblico, ficamos felizes de receber você. Seja bem-vindo ao Estudos Bíblicos Avançados, né? É um ministério da nossa igreja que procura trazer conhecimento bíblico, entendimento teológico. Nós tínhamos a antiga escola dominical, que era usada nos domingos de manhã para poder fazer os estudos bíblicos. Com a nossa mudança em relação aos horários de celebração, nós não temos mais a escola bíblica dominical, que era o lugar para estudar a Bíblia, né? Mas criamos então o EBA, que é Estudo Bíblico Avançado, que funcionava antes da pandemia às quintas-feiras em situação modular. Então estamos fazendo essa experiência com vocês aqui, de fazer também transmissão à internet, e com as pessoas que podem vir presencialmente, para que a gente pudesse ter um tempo para estudar a Bíblia em assuntos mais específicos, que fogem do habitual e que a gente não tem tempo, às vezes, para explorar com profundidade no púlpito, num domingo à noite ou numa terça-feira. Por exemplo, o tema de hoje, que é esse aqui, o discípulo de Jesus e a política, dificilmente nós vamos falar sobre isso, né, com profundidade, com explicações, dentro de uma celebração de culto, que o objetivo é diferente do que um estudo mais pormenorizado. Então, sejam bem-vindos essa noite para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Estamos encerrando, fizemos 4 módulos, na verdade, um módulo contra a cultura cristã, que na verdade foi dividido em 4 etapas. Falamos sobre a cultura, falamos sobre a economia, falamos sobre a mídia social, e hoje nós vamos encerrar falando sobre política, um tema bem pertinente, bem interessante, inclusive porque a gente está se aproximando das eleições municipais, né, onde nós vamos escolher prefeitos, vereadores para ocupar esse cargo tão importante na nossa cidade. E o cristão deve ou não participar disso? Qual que é a postura de um discípulo de Jesus? Qual que é a postura da igreja em relação à política? Principalmente numa cidade pequena como Sertanópolis, né? O que a igreja fala a respeito disso? Qual deve ser a posição? Então eu quero aproveitar você que está pela internet aí, podemos ter poucas pessoas. Eu queria dar esse tempo para você. O que você vai fazer? Embaixo do YouTube ou ali próprio no Facebook, eu queria que você compartilhasse agora com seus contatos. Por quê? Porque é um tema muito relevante, principalmente para esclarecimento da nossa comunidade. Então, se você é sertanopolense, ama a cidade, está agora também aflito em relação às eleições e como vai ficar, eu queria que você convidasse alguém para poder assistir conosco. Então, aproveite esse momento. Você tem no Facebook o material que está postado no Face, para você baixar. Se você quiser entrar no Instagram, lá na bio também vai ter o nosso material para você acompanhar o estudo de hoje. Mas enquanto eu oro, eu gostaria que você aproveitasse aí na sua casa e compartilhasse com seus contatos, dizendo, nós estamos online agora, falando sobre igreja e política. Venha participar conosco. Quem sabe alguém entre aí e possa ter a oportunidade de ser esclarecido sobre esse assunto. Porque tem muitas pessoas que pensam que a igreja não é política, e outros imaginam que a igreja deve ser antipolítica, e outros acham que a igreja é de esquerda, outros de direita, e nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui essa noite, tá bom? Então, aproveite para compartilhar agora o vídeo do YouTube com seus contatos, e também do Face, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, inclusive da nossa região aqui de Sertanópolis. Vamos orar, pessoal? Pai, nós queremos apresentar ao Senhor essa noite o nosso desejo de aprender mais da sua palavra. Deus, é um assunto que muitas vezes é evitado, controverso. Então nós pedimos a Tua presença, Tua bênção, Teu esclarecimento, Tua sabedoria, para que possamos falar desse assunto, não de acordo com as nossas convicções ideológicas, mas de acordo com o princípio da Sua palavra. Dá-nos a Tua direção, a Tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tem 3 coisas que não se discutem, não é verdade? O que é mesmo? Futebol, política e religião. Porque isso, as pessoas dizem que é questão de foro íntimo. O que é foro íntimo? É uma questão particular. Você tem as suas ideologias em relação à sua política, você tem suas crenças em relação à sua religião, e você tem a sua convicção do seu time, onde você habituou torcer por ele. Então, eles têm um status, essas 3 coisas, como inegociáveis, inquestionáveis e fora de discussão. Só que quem não discute religião, quem não discute futebol e quem não discute política, acaba ficando fora do assunto. Porque a discussão não diz respeito apenas ao convencimento, querer que a pessoa venha para o seu lado, mas a questão também de esclarecimento. Por isso a igreja deve sim falar sobre política, a igreja sim deve se posicionar em relação à política. Por isso esse tema, o discípulo de Jesus e a política. Qual deve ser a nossa posição numa discussão de um tema tão importante como esse? A gente deve fugir, evitar, driblar, desconversar, se posicionar, postar no Facebook, colocar para fora as nossas convicções? Qual que deve ser a nossa posição efetivamente?
A grande verdade é que esse tema é tomado de muitos problemas e dificuldades, pessoal, principalmente no que diz respeito à nossa posição doutrinária. Porque no nosso imaginário popular, no nosso imaginário religioso, que também muitas vezes não se discute, as pessoas não querem discutir, mas é importante, porque discutir também traz abertura de pensamento. Quando a gente fala em relação à política, há um imaginário coletivo e religioso que diz: igreja, sim, política, não. Então existe uma ojeriza, um posicionamento contrário. E vocês muitas vezes também já ouviram o meu próprio posicionamento em relação a ser convidado para ser um vereador, ser convidado para ocupar um cargo político na cidade. E eu sou veementemente contra essa posição. É uma coisa particular, é uma coisa posicionada da minha índole que diz: eu, pastor, jamais serei vereador, prefeito ou qualquer cargo político que me ofereçam a partir da influência de dentro da governança, de dentro dos lugares de autoridade. Não é o meu chamado. Mas você vai entender que será que o cristão pode ocupar? Se o pastor fala que não quer e não precisa e não deseja esse cargo, será que o cristão deveria? A gente vai chegar lá e vai discutir. O problema é que a gente tem aqui na nossa relação de pessoas, a gente gosta dos extremos, a gente gosta da polarização. Por exemplo, ou você é pentecostal, ou você é tradicional. Né? O que você é? Não, eu sou pentecostal. Não, eu sou tradicional. Aquela questão da polarização. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Ou seja, aqueles extremos, a polarização. Nós amamos essas questões. Porque nós dificilmente, quando optamos por um lado, nós temos que realmente negociar e entender os outros. Por isso que a gente gosta dos extremos, porque uma vez que eu sou pentecostal, eu já nego o tradicionalismo. Uma vez que eu sou tradicional, eu já nego o pentecostalismo. Uma vez que eu sou de esquerda, eu já me coloco veementemente contra a direita. Uma vez que eu sou da direita, eu já me coloco contra diretamente a esquerda. Por quê? Porque eu não quero conhecer o outro lado, eu só quero defender a minha posição. Só que esse intercâmbio de ideias, esse intercâmbio de entendimento faz com que a gente evite a polarização e sejamos pessoas mais instruídas, mais equilibradas, mais compreensivas. Não é porque eu sou de esquerda que todos os atos de direita são condenáveis. E não é porque eu sou de direita que todos os atos de esquerda são corruptíveis. Não é porque eu sou pentecostal que toda ação tradicional deve ser jogada no lixo. E não é porque eu sou tradicional que o mundo pentecostal está em heresia. Vocês entenderam? Quando nós abrimos para a discussão e começamos a colocar num compartilhar de ideias, nós começamos a ampliar nosso entendimento e começamos a ser pessoas mais equilibradas, mais sensatas e mais sábias. Por isso eu começo a nossa conversa dizendo: evite polarizações. Porque uma das piores polarizações que aconteceram na história do cristianismo é: ou você pensa no céu, ou você pensa na terra. E aqui que está o problema que eu quero começar a discussão hoje. Porque assim, ou a igreja cristã está aqui para buscar o céu, ou ela está aqui para fazer a transformação social. E muitas pessoas são assim, igrejas preocupadas, ou líderes preocupados em transformação social, se preocupam pouco com a eternidade e com a salvação de vidas. E pessoas preocupadas com a eternidade e com a evangelização se preocupam pouco com a transformação social, é a polarização. E o equilíbrio é exatamente um caminho de comunicação entre os dois, e não uma exclusão entre eles. Então, esse caminho de polarização entre uma igreja profundamente celestial ou uma igreja profundamente terrena trouxe várias incompreensões para a nossa ideia sobre política. E eu começo citando um homem altamente politizado e que trouxe várias compreensões ideológicas, que é chamado de Karl Marx. Karl Marx é um filósofo, sociólogo ateu, tá bom? Ele é veementemente contra o cristianismo e as suas doutrinas. E ele tem uma frase muito popular e muito conhecida que muitas pessoas até gostam de citar, mas sem saber o que ela significa. Ele diz que a religião é o ópio do povo. O que vem a ser essa afirmação no sentido da sua filosofia, da sua sociologia ou do seu pensamento? Na verdade, o que Karl Marx está querendo dizer é que o ópio é um anestésico, entendeu? É como se você tomasse um anestésico, algo que paralisa. Algo que não faz você sentir, que drena suas forças e energias e sua capacidade de resposta. Então ele diz, a religião, especialmente a religião cristã, na perspectiva dele, tá? Filho de pais judeus, inclusive, era ele, o Karl Marx, ele diz o seguinte: a religião tira a capacidade do ser humano de responder nessa vida, porque como ele criou um paraíso idealizado, como ele criou um lugar para poder, que vai ter plenitude, justiça, paz,
Ele está pouco se lixando com o que está acontecendo aqui. Então, tanto faz se o mundo é de injustiça, de guerra, de conflito, de corrupção. Ele não faz nada para transformar esse lugar, porque ele está esperando algo vindouro. Em vez de agir no aqui e no agora, ele espera o além por vir, cruzando os braços e drenando sua energia e sua capacidade de fazer transformações políticas, econômicas e sociais. Eu sei que, como cristãos, a gente fica profundamente ofendido com uma posição como essa. Porque ele fala que nós criamos um lugar, ou temos uma expectativa no porvir, que não existe, na opinião dele. E isso ofende profundamente a gente. Mas quem disse que em algum momento ele não está com razão? Porque de fato, queridos, nós vemos muitas posturas pessoais, ministeriais, eclesiásticas, que realmente lançam sua expectativa para o futuro e para o céu, e estão um pouco se lixando porque acontece na terra. A justiça social não acontece, a transformação na vida não acontece, a inserção consciente na política também não estou nem aí, porque o mundo vai de mal a pior, e eu estou pouco me preocupando com o que está acontecendo aqui. Eu quero é o céu. Ai, não vejo a hora de chegar ao céu, não vejo a hora de que isso aconteça na minha vida. Por isso, essa palavra, embora seja ofensiva para nós, deve gerar reflexão, porque muitas das igrejas evangélicas ou protestantes se posicionaram no escapismo, dizendo eu quero o céu, e esqueceram de que nós estamos na terra, de que o céu não é trabalho nosso. Nós não precisamos trabalhar para o céu ficar bom, mas nós precisamos trabalhar e transformar a terra que nós vivemos. O céu já é a garantia de todo crente, mas a terra é um trabalho constante e contínuo para manifestar aqui os valores de Deus. Então, de uma certa maneira, ele tem razão, porque muitas religiões anestesiam as pessoas na sua capacidade de interagir com o mundo e transformar. Cruzam seus braços e falam, eu vou orar por isso, eu vou pedir a Deus por isso, sendo que na verdade isso é um estado de alienação. Então o que o Karl Marx está criticando, que na verdade tem fundamento, é a crítica no estado de alienação, desprezar a terra por causa do céu que está prometido. É a polarização. Se eu tenho o céu, para que me preocupar com a terra? Só que na década de 80 houve também um movimento teológico chamado de Teologia da Libertação, que disse, a gente precisa agir da terra e esquecer o céu. A gente precisa transformar a terra, fazer a terra, o reino de Deus é aqui, está entre nós, a gente tem que fazer acontecer. E esqueceram de falar das doutrinas celestiais. Por que a gente precisa ficar manquejando, como diz o Elias lá no Monte Carmelo? Por que a gente ficar cocheando entre dois pensamentos, entre as extremidades, sendo que a gente pode conjugar as coisas? Então a questão que eu gostaria de perguntar para você, e que eu acho que é o que trouxe você aqui essa noite, que fez você ligar à internet, é: o cristão e o discípulo de Jesus, diante da política, temos aqui a pergunta, envolver ou não envolver? Eis a questão. O argumento que a gente tem para não envolver está em João capítulo 18, versículo 36. E o que diz lá? Eu vou ler aqui com você na sua casa também vai ter a leitura. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Para quem Jesus disse isso? Para Pilatos. E aí, Pilatos? Pilatos pergunta para ele, você não vai fazer nada para reagir? Deus disse, não, o meu reino não é desse mundo. Aí os discípulos internalizam e dizem, o reino de Deus não é desse mundo. Então a gente não precisa fazer nada para estar aqui, nada para mudar aqui. E Jesus disse isso a Pilatos no contexto de que não será a minha revolta, ou a revolta dos meus discípulos, que vai promover a vinda do reino de Deus. Não está nas suas mãos, Pilatos, decidir. E muitas vezes a gente diz, não, o reino de Deus não é desse mundo. Sendo que Jesus disse em Lucas 17, o reino de Deus está entre vocês. Está entre vocês. O reino de Deus é terreno também, não é só o celestial. Outro texto interessante que Jesus disse também na oração aos seus discípulos, em João 17, ele disse assim, dê-lhes a tua palavra, Senhor. Jesus orando, tá bom? O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então Jesus mesmo disse que a gente não é desse mundo, que nós somos seres espirituais com uma passagem de peregrinação sobre a terra. Beleza, é tudo que eu precisava para não me importar com esse mundo que eu vivo, porque esse mundo está no maligno, esse mundo só tem valores corruptíveis, esse mundo é a expressão da queda, do pecado humano. Então, se eu não sou desse mundo, glória a Deus, aleluia, Maranata, ora vem Jesus, eu não vejo a hora, e que tudo se exploda aqui nessa terra. Mas olha só o que Jesus disse no final da sua oração, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Em João capítulo 17, versículo 15, no final da oração ele diz assim, Deus, eu não peço que o Senhor os tire do mundo,
mas que o Senhor os livre do mal, que os livre do maligno. Ou seja, por que será que a gente se converte e não vai para o céu direto, queridos? Porque seria tão mais fácil. E Deus poderia fazer isso com a gente. Você está lá e faz aquela oração. Eu recebo o Senhor Jesus, como Senhor, Salvador da minha vida. Amém. Está lá, abriu os olhos, está no paraíso, não tem mais doença, não tem problema, não tem conflito, não tem família, não tem sogra, não tem cunhado, não tem dor, não tem nada. Mas por que Deus deixa a gente na terra? Para que aqui a gente possa manifestar os valores do reino de Deus. Jesus falou, não tire esses camaradas do mundo. Só livre de que eles se tornem malignos. De que eles sejam corruptíveis por esse mundo. De que eles sejam vítimas desse mundo e não transformem esse mundo. Então, nós temos aqui um grande dilema. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, vocês não são desse mundo, e na oração ele fala, eu peço que não fiquem, que o Senhor não tire do mundo, mas os deixe aqui. Como é que faz para resolver esse problema? Como é que faz para resolver esse dilema? É a próxima questão. Como resolver? Envolver-se a esse mundo ou fugir? O que você acha que você deveria fazer? O que você acha que você deveria assumir? Eu quero usar para você aqui, por exemplo, a metáfora do Titanic. O que é isso? A questão é que se você não está transformando o mundo, se você não está intencionalmente agindo no lugar onde você está, nesse mundo que Deus permite que nós fiquemos, né? Se a gente não está transformando, nós estamos fugindo. Se não estamos assumindo responsabilidade, nós estamos negligenciando. Porque qual é a nossa cultura? A nossa cultura é a metáfora do Titanic. O Titanic está afundando. O Titanic é o mundo, tá bom? Está afundando. O pessoal está correndo para lá e para cá, está desesperado, homem ao mar, e colete salva-vida, e botes extras para poder salvar o maior número de pessoas. E aí você fala assim, eu acho que eu vou dar uma cuidada lá nos camarotes, dar uma limpada e trocar os lençóis dos camarotes e dar uma olhada no porão para ver se está tudo certo. Meu Deus, o Titanic está afundando, você quer ficar arrumando camarote, cuidando do porão? Essa é a sensação que nós temos como cristãos nesse mundo, sabia? Porque a sensação é de que o mundo vai de mal a pior. Nós só estamos perdendo espaço para a corrupção moral, ética, social, espiritual. E dá a impressão que quando a gente quer cuidar, por exemplo, de mães solteiras, de crianças órfãs, visitar os presidiários, atuar com pessoas que são dependentes químicos, quando a gente quer interferir nas políticas públicas, para tomar participação, né, naquilo que nós chamamos de orçamento participativo, que muitas vezes é nada participativo, quando a gente quer se interagir com a vida social da comunidade, a gente fala, vai de mal a pior, o que eu preciso mesmo é salvar as pessoas com o Evangelho. Então a gente acaba se desiludindo e começa a falar, salvação de almas e o mundo está afundando. O último que sair apaga a luz. Será que isso resolve o nosso dilema? Envolver ou fugir? Engajar para fazer transformação ou a gente fugir? Qual que é a resposta que a gente tem para isso? A resposta, pessoal, está nas Escrituras que nós chamamos de mandato cultural. O que é o mandato cultural? O mandato cultural nada mais é do que a gente entender a nossa posição estratégica dentro do mundo que Deus criou. Mas antes de chegar nessa tela aqui, deixa eu só lembrar uma coisa para você. Esse negócio de fuga, pessoal, é mais prático do que o engajamento, entendeu? Porque o engajamento traz decepção, frustração, traz desafetos. Porque você vai ter que se posicionar politicamente, ideologicamente, eticamente diante de um mundo que vai querer comprar o seu direito de ser cidadão, que vai querer comprar a sua opinião, que vai querer comprar o seu voto. Inclusive aqui em Sertanópolis, né, você que assiste pela internet também sabe disso, a cultura miserável e promíscua da compra de voto. Pessoal que vota num vereador porque ele dá R$100 e deu um churrasco no final de semana. Isso aí é venda de si mesmo, não é compra de voto. Na verdade você não compra voto, você está se vendendo. Ninguém compra voto, a gente vende a nossa decisão, nossa personalidade. É miserável, queridos. Miserável. Quem permite que seja comprado por um candidato não merece ter o direito de votar. E um candidato que compra voto e oferece benefícios em troca da garantia de estar na prefeitura ou na Câmara Municipal, no Senado, não merece o direito de concorrer às eleições. É triste, mas é uma realidade, inclusive aqui em Sertanópolis, de muitas pessoas que compram votos. É cesta básica, é no cartão não sei do que, é combustível durante a semana. Gente, isso é uma piada. Por isso que a gente sofre tanto depois de 4 anos de eleição. Porque a gente não tem participação, não tem representatividade, as coisas vão de mal a pior. Por causa disso, porque a sociedade permite ser a corruptora. E depois fica orando para o presidente ser crente.
Isso não vai resolver nada, queridos. Pode entrar Bolsonaro, pode entrar o Papa, pode entrar quem quiser na presidência do Brasil, enquanto não se mudar a base e a cultura de voto e a cultura da responsabilidade social da igreja, pode esquecer. Nós vamos de mal a pior e vamos ver notícias piores que estamos vendo. Por isso que um filósofo contra a teologia, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, ele disse o seguinte, ele é ateu também, tá bom? E ele disse uma coisa interessante: os cristãos criaram um paraíso para poder pisar a terra e manipular. É verdade. Em certo aspecto, ele tem razão. Não o fato de termos criado o céu, porque nós não criamos, nós queremos que ele existe. Mas o fato de pisar a terra e dizer, eu não estou nem aí porque acontece aqui, queridos, isso não é igreja. A igreja não entra num templo e fica orando para Deus salvar os perdidos. A igreja é engajada, ela transforma a realidade. Mas antes de ficar dando esses avanços, eu quero concentrar isso aqui. A igreja tem o que nós chamamos de mandato cultural. E o que é mandato cultural? Deus colocou o homem... Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Deus colocou o homem e a mulher, tá? Para a gente falar da cultura do ser humano completa, né? Vou colocar a gravatinha no homem aqui, ficou bom. Deus colocou o homem e a mulher debaixo da autoridade divina, tá bom? E em condição de domínio e em condição de sujeitar a criação. Ou seja, nós estamos debaixo da sujeição da autoridade divina e, ao mesmo tempo, nós estamos sujeitando, nós estamos dominando. Porque olha o que diz Gênesis 1, 28 e 29. Presta atenção nessa leitura para ver se você não entende onde foi que Deus nos... Não entende e não esclarece onde foi que Deus nos posicionou. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham, subjuguem e dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que movem sobre a terra. Isso é chamado em teologia de mandato cultural. E o que é o mandato cultural? É a nossa capacidade de gerenciar o mundo criado. É a nossa capacidade de gerenciar, porque Deus nos deu essa autoridade. Não deu autoridade para a gente ficar do lado de cá assistindo as coisas, as patifarias acontecendo, o mundo indo de mal a pior, cruzarmos os braços e dizermos, não, é assim mesmo, é isso que está acontecendo. Na verdade, pessoal, sabe o que acontece? Desde a Primeira Guerra Mundial, o ser humano se desapegou do mundo. Por que ele se desapegou? Porque ele viu a capacidade de mal que o ser humano tem. A Primeira Guerra Mundial matou milhões de pessoas. Não deu tempo nem de se recuperar, nem das famílias se reconstruírem. Veio a Segunda Guerra Mundial no intervalo de menos de 15 anos. E lá estavam mais milhões de pessoas sendo mortas. Aí a humanidade se desapegou de si mesma. Ela disse, o mundo vai de mal a pior. E a igreja entrou nessa. E aí ela começou nessa escatologia, dizendo, vai vir Jesus, vem Jesus, vem Jesus, porque o mundo está muito ruim. E hoje nós estamos em 2020, lidando com uma pandemia, dizendo que o mundo está muito ruim, e Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque Ele nos colocou aqui para causarmos transformação. Enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, é nossa responsabilidade subjugar e dominar a terra. É a responsabilidade da igreja de Cristo, e nenhuma religião do mundo tem esse discernimento, que quando encontra Deus, encontra a autoridade de ser alguém que constrói transformação, alguém que tem capacidade de mudar a realidade, não alguém que é escravo dela. Por isso, não estamos falando aqui de uma utopia, dizendo, se a igreja cristã se despertar, tudo será diferente. Não, o mundo de fato caminha para a destruição. Mas se a igreja cruzar o braço, nós teremos mais dor, mais sofrimento desnecessário a uma humanidade que já tem sido abatida por crueldades sem tamanho no decorrer das eras. É o nosso papel entender que existe um mandato. O que é o mandato? É uma vigência de ordem. E não caiu de vigência, queridos. Ainda Deus continua contando com você, continua contando com você aí na internet, continua contando comigo para estabelecermos o reino dele nessa terra, através da nossa prática, do nosso envolvimento, das nossas ações, e nós encontrarmos exatamente o que eu chamo de ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio, pastor? O ponto de equilíbrio é isso aqui, eu amo a Bíblia, porque ela tem resposta para todos os nossos dilemas pessoais. E aí, pastor, fico esperando o céu ou fico atuando na terra? O que eu faço, pastor? Paulo responde para nós, muito antes de a gente perguntar para ele. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, Paulo diz assim, pois eles mesmos
né, que são os testemunhas de Paulo lá, que estavam dizendo como estavam os Tessalonicenses, relatam que da maneira como vocês receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir, tá bom? Servir, atuar, agir em prol do Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Preste atenção aqui no destaque das duas palavras, você que assiste pela internet: servir e esperar. A igreja faz essas duas coisas ao mesmo tempo, queridos. Como cristão, nós fazemos essas duas coisas na mesma condição. Nós servimos e esperamos, servimos. Nós não ficamos presos a essa terra dizendo, a gente precisa fazer algo aqui, e esquece de que existe uma eternidade para nós. E a gente não fica lançado numa eternidade dizendo que esse mundo se exploda. Paulo diz, graças a Deus a vocês, Tessalonicenses, porque a gente tem ouvido que vocês têm servido e esperado, agindo para que o reino de Deus se manifeste agora, e também convictos de que esse reino vai se consumar na realidade eterna, ou seja, na presença de Deus, quando a igreja for arrebatada. Jesus disse isso em Mateus 6, queridos. Ou a nossa oração não tem valor. Jesus disse, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Como é que você acha que Deus estabelece o reino dele sobre a terra, na nossa família, no nosso círculo social, na nossa cidade, na nossa prefeitura, no nosso país? Como é que você acha que Deus estabelece o reino de Deus? O reino dele, enviando o anjo, Gabriel, Miguel, serafins, querubins ungidos? Deus usa você, Deus usa a sua esfera de influência, sua esfera de atuação, Deus usa a comunidade, a igreja invisível dele, não a instituição, porque a igreja presbiteriana não transforma nada, queridos, ela é só uma placa na cidade, mas a comunidade de fé que se reúne na igreja presbiteriana independente, ela tem muito poder e muita autoridade para transformar o mundo que ela está. Qual que é o ponto de equilíbrio, pastor? Não são os extremos, é esperar e servir, servir esperando. É assim a nossa postura, é assim que nós devemos fazer. E é muito bom servir, e a gente ama servir. Só que eu quero destacar uma coisa interessante para você aqui, antes de passar o slide. Por que é mais gostoso servir do que prevenir? Porque servir é um ato de compaixão, queridos. A pessoa, por exemplo, tem fome. O que a gente faz? Vamos servir essa pessoa. Então a gente vai atacar a consequência, a gente leva a cesta básica, a gente faz uma cesta de frutas e legumes, a gente visita a família e traz o essencial para que ela possa passar o mês. Isso é servir, é ação social. Isso é maravilhoso, a igreja está aqui para fazer isso, para minimizar os danos desse mundo maléfico. Para entrar numa família, por exemplo, que não está conseguindo sobreviver com auxílio emergencial, porque o marido e a esposa estão com o salário reduzido ou perderam seus empregos. Isso é ação social, a gente vai interferir para amenizar o sofrimento. E é muito bom fazer isso, a igreja tem que fazer isso. Só que um pouquinho mais difícil é a ação política. O que é ação política e qual a diferença entre ação social e ação política? A ação social lida com as consequências dos efeitos. A ação política previne e lida com as causas. Então, por que essa família passa fome? Não é levar a cesta básica, mas é entrar nessa sociedade para que menos pessoas passem fome. Não é criar um orfanato apenas, porque isso é importante, mas também entrar numa sociedade que também está deixando muitas crianças órfãs. Vocês estão entendendo o grau? Eu vou usar uma metáfora aqui, uma ilustração para ficar mais fácil para você entender. Suponhamos que nós temos um cruzamento aqui em Sertanópolis que está tendo um alto índice de acidente. Toda semana tem um acidente com vítimas ali naquele lugar fatais. Então o que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? Vamos criar mais hospitais, mais leitos de UTI, mais ambulâncias para atender as vítimas de acidente. É isso que a gente faz? A gente coloca um semáforo. Não é verdade? Porque a gente não vai ficar lidando com as consequências. A consequência é a vítima de um acidente que é causado por um cruzamento perigoso. Então eu não vou ficar fazendo mais leitos de hospital e lutando para termos mais ambulância. Eu vou colocar um semáforo, resolve o problema. A ação política e o engajamento político do cristão e do discípulo de Jesus é uma ação que vai na contramão para poder ver o que é ação destrutiva e minimizar as causas e não as consequências. Vou mostrar para você agora a tabela que vai ficar mais fácil para você ver na internet. Vê aí na sua apostila, você que está presencialmente. A diferença entre serviço social e ação política. Olha que legal isso aqui, pessoal, que interessante. Serviço social, assistência à necessidade humana. Ação política, remoção das causas da necessidade humana. Serviço social, atividade filantrópica. Ação política, atividade política e econômica para gerar recursos.
Serviço social, ministra aos indivíduos e famílias. Ação política, transforma estruturas e sociedade. Serviço social, são atos de misericórdia. Vamos ajudar quem sofre com a injustiça. Vamos ser compassivos, ótimo. Ação política, vamos procurar a justiça de quem é injustiçado, de quem é esquecido, das minorias que são massacradas, das crianças que são abusadas. Vamos trabalhar, vamos fazer as políticas acontecerem para preservar crianças inocentes, para preservar famílias que estão em situação de risco. Vamos fazer políticas para distribuir melhor a renda. Vamos fazer políticas para que a nossa cidade seja protegida pela segurança. Vamos fazer políticas para que a gente possa cuidar das crianças. Eu não sei quem disse uma frase linda, é antiga, e eu li esses dias, que eu achei maravilhosa. Se nós ensinarmos as crianças, nós não precisaremos punir os adultos. Adorei essa frase. Se a gente ensinar as crianças, nós não precisaremos punir adultos. Se nós formos nas causas, queridos, nós não vamos precisar ficar lidando com a consequência. E nós, como igreja, posso confessar um erro nosso? É ficar procurando as consequências para poder minimizar os danos. Quando, na verdade, a gente deveria entrar na antecipação, preservando pessoas, entrando em ações que sejam interessantes para poder minimizar as causas e não consequência. Construir semáforos e não ficar trazendo ambulância. A ambulância é necessária para coisas que nós não podemos prever, mas o semáforo a gente consegue antecipar. Então eu digo para você, está na hora da igreja cristã entender o seu papel político e social, para que ela não fique presa em quatro paredes, falando de coisas eternas, ou fique aí tentando fazer uma postagem no Facebook e tentando mudar as coisas. Eu sabia que eu não ia aguentar, e eu vou falar. Gente, tem gente que adora fazer postagem política no Facebook, mas você sabia que os maiores defensores políticos em redes sociais não fazem absolutamente nada para transformar? Eu desconfio de qualquer pessoa que usa teoria para tentar convencer os outros e entra em discussão e ofensas para poder sustentar a sua opinião. Eu desconfio. Porque se ele estivesse engajado em algum projeto, ele não teria tempo para ficar se perdendo em discussões que não levam a lugar nenhum. Tem muito cristão que adora discutir política em Facebook, mas não tem argumentos para sustentar qualquer coisa que seja contrário àquela opinião que ele criou na sua cabeça. Falou, é isso que eu acredito. Se alguém falar o contrário, ele não consegue, ele precisa usar da ofensa. É triste a nossa realidade. As pessoas não são políticas. As pessoas são pseudopolíticas na nossa sociedade. O que é isso? O que é pseudo é falso político. O falso político é aquele que compra uma ideologia, mas não sabe nem o que ele está comprando. É o defensor do Bolsonaro e o defensor do Lula, mas não faz nada para transformar a realidade. Ele quer defender uma política, ele quer defender uma ideologia, mas ele não quer mudar a realidade. Nós, como discípulos de Jesus, nós não defendemos posição política. Nós, como discípulos de Jesus, agimos para transformar a partir da nossa esfera de influência. Então, eu quero dizer para você agora, a pergunta mais interessante, mais importante hoje, para a gente responder o nosso estudo. Diante disso, diante do desejo da igreja ficar servindo em ação social, que não é desnecessária, pessoal, é fundamental. Mas a gente serve a ação social para tirar nossa responsabilidade de engajamento político, de entrar nas esferas de influência nas raízes. O que é que nós devemos fazer? Pergunta, a igreja deve se envolver em política? Mário Sérgio Cortella é um pensador brasileiro, ele escreveu um livro chamado Política para não ser idiota. Uma frase muito forte, né? Política para não ser idiota. E ele explica nesse livro por que ele usa esse tema. Ele usa esse tema simplesmente para dizer uma questão da palavra grega. A palavra políticos em grego significa cidadão que toma decisões junto na polis. Por isso que é sertanópolis, polis no final, cidade do sertão. Se bem que não é tão sertão assim, mas na época que foi descoberta, era bem, né, selvagem o ambiente. Sertãonópolis, ou seja, a cidade que está no sertão. Polis é a palavra cidade. Um político é um politizado, é alguém que toma partido nas decisões da polis. No tempo grego, só homens e cidadãos libertos que poderiam. Escravos, mulheres e jovens não poderiam, tá bom? Mas o cidadão político era aquele que tomava assuntos nas polis, nas praças, nas decisões em praças públicas, onde eu acho que deve ser assim. Por isso que a Grécia é considerado o berço da democracia, tá? Porque lá discutia as decisões melhores para cidades-estados gregas, que eram ali determinadas pelos cidadãos, que eram políticos. E quem não era político era chamado do quê? Era chamado de idiotare.
Idiotário, que deu origem no nosso português a idiota, para nós é um termo pejorativo, mas no termo grego significa aquele que é ignorante. Porque o político participa e sabe o que a cidade vive e o que precisa. Mas o idiota não toma parte, nem sabe o que precisa e nem faz nada para mudar. Então, como igreja cristã, a gente precisa ser político para não ser idiota. Desculpe os termos, mas Mário Sérgio Cortella tem razão. A gente precisa ser político, tomar decisões junto com a sociedade e engajar-se nesse trabalho de melhorar o ambiente que vivemos com os valores do reino de Deus, ao invés de ficarmos idiotas alheios que não vejam nada. Então eu continuo com essa pergunta: a igreja deve se envolver em política? Será que ela deve se envolver em política? Bom, deixa eu só contar uma história para você. A igreja tentou fazer isso, pessoal. A igreja instituição. No século IV depois de Cristo, ela se envolveu com um império chamado Roma. Os pais da igreja, ou os líderes da igreja, chamados agora de papas, se associaram ao poder romano e eles criaram, depois, futuramente, aquilo que foi chamado de Império Católico Apostólico Romano. Por que você acha que se chama Igreja Católica Apostólica Romana? Tá? Sem ofender a denominação, é só olhar para a origem do nome. É a Igreja Católica, que significa universal, tá bom? De todos. Apostólica, que tem origem nos pais da igreja, os apóstolos. Romana, por quê? Porque ela é aliançada ao poder de Roma. Ela se misturou com o poder de Roma. Ela dançava a princípio conforme Roma pedia. Por isso ela introduziu tantas coisas para poder andar conforme Roma pedia. E ela perdeu a sua essência na caminhada e foi necessário uma reforma protestante para tentar resgatar a essência da igreja de Cristo. E talvez hoje precise de uma outra reforma para resgatar a brincadeira evangélica que estamos fazendo dos púlpitos com as igrejas. Mas sem entrar nesse assunto, a verdade é que essa confusão não deu certo. Essa confusão de igreja e Estado se juntarem em uma só, igreja e política serem um só, deu um grande problema e trauma para nós que nós sofremos até hoje. Nós temos na história a Inquisição, que era matar pessoas em nome da igreja. A igreja era perseguida antes de ser politizada. Vou usar esse termo agora para diferenciar. A igreja era perseguida antes de ser politizada. Sabe o que acontece com ela agora? Agora ela persegue porque ela é política, ou politizada. Antes de ela ser uma instituição política, as pessoas matavam os cristãos. Agora que ela é senhora do reino, e agora ela é politizada, ela pode matar em nome da fé. Inquisição, indulgência, perseguições, negociatas, corrupção moral, corrupção financeira. Queridos, foi ladeira abaixo. E é por isso que nós temos ojeriza em falar igreja e política, e está certo. Porque a igreja e instituição não deve jamais se misturar com a instituição política. Não deve. A igreja não deve ser um palanque político. A igreja não deve ser um espaço onde as pessoas façam politicagem. Aí, aqui agora, em Sertanópolis, infelizmente com a pandemia, a gente não vai ver isso, né? Infelizmente ou felizmente, mas enche de candidato, né? Na igreja, época de, vai ser uma bênção, todo mundo vem na igreja. Os caras parecem que vão ficar de Deus, né? Vem aqui e tal, e fica conversando com o pessoal na saída da igreja, né? E depois nunca mais aparece. Um dia um camarada que vinha direto na igreja na época da eleição, há 4 anos atrás, ele veio e tal, e ficava aqui, vinha na Terça da Esperança, vinha no domingo e tal, e beleza, foi eleito, aí nunca mais apareceu na igreja. Aí um dia ele me encontrou, 2 anos depois, acho que na rua, pastor, que preciso ir na igreja. Eu falei, não, você não precisa não, acabou a época de campanha. Você vai agora quando você sentir que você precisa de Jesus na sua vida. Foi meio grosseiro, mas eu não tolero esse tipo de comportamento. Politicagem é nojento. Por isso que igreja e política, elas não dão as mãos. Quando eu falo política agora, a gente precisa definir o termo. Porque uma coisa é a política, políticos, daquele termo grego de tomar decisão junto com a cidade. A outra coisa é a política em termo amplo. O que é o termo amplo? É a política como estrutura de governo, tá bom? Então a igreja não foi chamada para governar a cidade. Isso não deu certo na história da igreja e não vai dar certo se nós quisermos isso. Perdoe-me os bolsonaristas. Não vai dar certo querer ter alguém que determine que o cristianismo ou que os evangélicos são maioria na nação. Me perdoe, mas não deu certo na história da igreja e não vai dar certo agora também. Se nós falarmos que um líder é o responsável por governar em nome da igreja, em nome da religião, em nome da crença, isso não deu certo e não vai dar certo, queridos. Então, a verdade que a gente vê é que, enquanto o termo estrito, nós, como cristãos e discípulos de Jesus, devemos ser políticos.
Em termos amplos, a questão de governo, a esfera governamental, nós não devemos, como igreja, instituição, se envolver nisso. Porque a IPI de Sertanópolis, ou a igreja evangélica, ou a igreja protestante, não foi chamada para governar cidades. Nós não fomos chamados para tomar partidos ideológicos, políticos. Por isso, em resumo, o que eu digo para você é, a igreja como instituição deve se abster, se afastar daquilo que nós chamamos de envolvimento político no sentido estrito da palavra, tá bom? Porque lá no sentido estrito significa que é ação governamental, né? E no sentido amplo, a nossa responsabilidade como igreja é sermos políticos, ou envolvermos nas decisões e fazermos a diferença. Continuando aqui, eu quero dizer para você o perigo dessa politização do evangelho, o perigo da igreja se misturar com isso, o perigo da instituição querer dominar. Pessoal, vamos ser sinceros, vamos falar agora aqui, bem baixinho para ninguém escutar. Será que nós queremos que a igreja, que a religião cristã ou evangélica, assuma o poder para fazer o bem para as pessoas, ou para que ela tire benefícios para si própria? Porque muitas igrejas em cidades pequenas gostam de se misturar ao poder para pedir terreno, para ganhar telhado, para ter benefícios políticos. E a compra da integridade da igreja em relação a isso. E muito acontece. Não sei se vocês ouviram, talvez alguma pessoa que possa estar assistindo ouviu. Nós tivemos um movimento evangélico chamado Descend no Brasil, que nos Estados Unidos ele foi um movimento não tão politizado, mas no Brasil, como a gente estava vivendo a era bolsonarista, esse Descend, que era um evento de adoração e de declaração de Jesus sobre o nosso país, acabou tomando viés político, onde as pessoas levaram políticos no palanque para milhares de pessoas em vários estados do país, se não me engano 3 estados, e fizeram um palanque político no templo, num lugar de adoração. Confundiram as esferas, confundiram a posição da igreja. Nós não estamos aqui para governar, queridos. Nós estamos aqui para influenciar governos. A igreja como instituição, a igreja evangélica, não está aqui para deter poder. Por isso que eu falo, como pastor e líder religioso, eu represento uma instituição. Eu estou fora. Porque as pessoas podem confundir, e eu posso confundir a minha posição como cidadão político dentro de uma eleição e a minha posição como líder religioso de uma comunidade que pode tirar benefícios dessa posição. Então, é muito corruptível esse lugar. Por isso, o afastamento da igreja, de ela ter uma ação política em departamentos específicos, ao invés de querer domínio e poder para tirar benefício, tem que ser um critério muito importante e muito inteligente nosso, que muitas vezes a gente não sabe fazer essa linha de corte. Então agora, a igreja como instituição tem que estar fora do jogo político. Mas o cidadão de bem, que é um cristão, um discípulo de Jesus, deve estar dentro da ação e da esfera política, para que ele possa influenciar de dentro para fora e não de fora para dentro. A grande questão é que a gente está esperando que algum governo venha e faça a vontade de Deus estabelecida sobre a terra, e que ele estabeleça aqui o governo de Deus, e que a gente não precisa fazer nada mais, porque vem de cima para baixo. A gente orou e veio um governante crente, a gente orou e veio um vereador crente, a gente orou e veio um prefeito crente, e a gente imagina que ele de cima para baixo vai transformar o mundo. Não, queridos, o mundo é transformado de nós, da base para cima. Nós somos responsáveis pela transformação, pela ação, por agir nas causas e não ficar cuidando apenas dos danos. Então deixa eu colocar aqui o perigo da politização do evangelho. Esse aqui é o risco da fé cristã, se tornar uma identificação a um programa político. Isso é errado por 2 razões. Antes de eu falar dessas 2 razões, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma diferença entre agenda política e princípio do reino. Nós, como igreja, nós não tomamos partido em nenhuma agenda política. Por isso que você nunca vai ver a igreja presbiteriana independente, pelo menos não na pessoa do pastor Denis aqui, dizer, olha, nós apoiamos candidato tal. Vote no Bolsonaro. Vote no Lula. Vote no vereador tal, porque é da nossa comunidade. Vocês não vão ver isso. Porque a igreja, ela não toma parte em agenda política. Porque o presidente, ou o prefeito, ou o vereador vai lançar uma lei de dia da oração na cidade. Ou o projeto dele. Vai diminuir o aluguel das igrejas e vai cortar o pagamento da energia elétrica. As igrejas vão ser abençoadas. Olha que plano de governo maravilhoso. Vamos votar porque a gente vai ter benefício com um presidente evangélico, Irmãos,
Isso é venda. A gente fala de comprar voto com cesta básica, a igreja está se vendendo para ganhar benefício. A igreja nunca foi rainha, sempre foi plebeia, e sempre se deu bem sendo plebeia. O único lugar que ela se deu mal foi quando ela quis ser rainha. Quando ela se uniu ao poder de Roma. Por que a gente quer tanto essa fome de poder lá de cima? Sendo que Deus nos deu o poder para influenciar daqui, servir daqui. Nós não tomamos, porque nós temos a agenda de princípios. Os princípios do reino não batem com a agenda política. Por melhor que seja. Quando eu comecei a olhar a agenda política dos presidentes do ano de 2020, comecei a olhar, verificar e estudar, e eu olhava coisas boas e negativas em todas elas. Todas elas, porque nenhuma agenda política, pessoal, pode ter... Apagou aqui? Acabou a bateria. Nenhuma agenda política pode ter, de fato, qualquer relação, qualquer experiência com aquilo que é definitivamente o reino de Deus. Então, resumindo a nossa conversa, para a gente não avançar muito no que eu quero dizer aqui, nós temos o perigo do messianismo político, pessoal. As duas razões que nós sofremos, e o pessoal da internet vai acompanhar aí agora. Primeiro, por que nós devemos evitar qualquer agenda política e qualquer, batizar qualquer agenda política como cristã? Primeiro, porque nós servimos a Deus e honramos a Deus, em primeiro lugar. Não primeiro o governante, mas primeiro a Deus. Não a agenda política, mas primeiro o reino. E segundo, no mundo caído, nenhum programa político pode declarar a expressão exata da vontade, ser a vontade de Deus. Nenhum programa político, pessoal. Me perdoe se você está aqui e você comprou uma agenda política e disse, esse sim é de Deus. Nenhuma agenda política pode criar para si a autoridade de ser uma agenda de Deus. Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo pecaminoso. Então, o que a gente deve fazer? Evitar o messianismo político. E o que é o messianismo político? É achar que a partir de um governante, tudo será mudado e transformado. Tudo. É triste isso, porque não é verdade. Pense bem. Suponhamos, queridos, que eu seja uma pessoa muito bem intencionada, tá? Que eu tenho uma boa agenda política para a presidência do país. E eu chego lá com ótimas ideias para proteger os valores da família, os valores da fé, a liberdade de expressão religiosa, a liberdade de expressão do cidadão, que eu tenho uma agenda política para a erradicação da fome, da pobreza, muito boa e bem preparada, da diminuição de carga tributária, sabe? Da distribuição de bens e serviços de uma maneira equacionada. Olha que agenda política bonita, vocês não votariam em mim? Olha que palavra bonita. Estou aprendendo a falar como eles. Mas a grande verdade é que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu posso ter boas intenções, mas eu tenho que passar pelo Congresso Nacional. Eu tenho que passar pelo Senado. Eu tenho que passar pelos deputados. Eu tenho que ter sanções. Eu tenho que ter aprovações. Eu vou passar por isso, entendeu? E também tem o Superior Tribunal. Todo esse sistema. Aí tem gente que na sua ignorância fala assim, desculpa falar ignorância, não posso falar isso, tá bom? Tem gente que na sua posição, deixa eu recomendar, na sua posição fala, golpe militar já, intervenção militar agora. Gente, não sabe o que está pedindo. Porque da mesma maneira eu, como boas intenções, não consigo passar tudo que é de boa intenção, porque eu tenho minha posição e eu preciso passar pelo critério democrático, que tem aqueles que tomam as decisões por mim, baseado num consenso. É lógico que a democracia também é corruptível, a democracia também tem os seus problemas, mas entre os sistemas de governo apresentados no mundo até agora, ela é menos pior. Então a pessoa fala, intervenção militar já, golpe agora. Queridos, não sabe o que está pedindo. Porque da mesma maneira como eu tenho uma agenda boa e eles não permitem com que algumas coisas passem, e muitas vezes eu acabo sofrendo os danos de ter boas propostas e não conseguir, da mesma maneira pessoas que têm uma agenda política diabólica não conseguem implementar porque também tem a proteção da democracia. Vocês entenderam? Uma pessoa no governo, sem prestar contas e sem ter o consenso da democracia, democratos, governo pelo povo, que é em grego, se não tiver a democracia, quer dizer, ele pode mandar e desmandar o que quiser, isso é perigoso, porque o ser humano é caído e o poder corrompe. Esse dia eu estava andando e vi uma caminhonete, assim estava lá, golpe já, intervenção militar agora, ditadura. Irmãos, não sabe o que está pedindo.
Mas quando eu vivi na época da ditadura, eu estava lendo um livro esses dias que chama A História da Humanidade para Quem Tem Pressa. E como eu tenho um pouco de pressa, eu queria saber rápido, e ler o livro. E queridos, eu fui vendo os governos autoritários na história da humanidade, o que eles fizeram. E nós estamos pedindo a mesma coisa. Nós queremos a autoridade, porque nós dizemos que uma pessoa tem boas intenções e que o Senado, a Câmara ou o Supremo, tira o Supremo daí, queridos. Nós corremos o risco de sermos legisladores desse tipo de autocracia, onde uma pessoa pode determinar por todos. Isso não deu certo na história da humanidade. E se nós, na nossa posição, fizermos algo semelhante a isso, é melhor que você reflita bem e pense melhor sobre esse assunto. Esse é um temor meu, porque se uma pessoa assumir sem o poder do povo, o povo vai gemer. Vai gemer, como já gemeu na história da humanidade. Mas nós estamos gemendo, mas estamos gemendo pouco em virtude de um governo ditatorial. Certo? Eu acho que nenhum governo é divino. Nenhum governo é sobre-humano, nenhum governo é messiânico, queridos. Todos têm luzes e todos têm trevas. E saber fazer a nossa agenda pessoal, apoiando candidatos que nós falamos são bons, e eu quero estar apoiando, é interessante, mas melhor do que apoiar é cobrar. Melhor do que apoiar é interferir, é entrar. Você lembra quem foi o vereador que você votou? Qual foi a última vez que você conversou com ele? Essa vai ser a primeira eleição que eu vou votar aqui em Sertanópolis, né? As outras eu justifiquei porque não estava com meu título ainda transferido. E coitado do vereador que eu vou votar. Ou do prefeito, se ele assumir o cargo. Porque eu votei nele. Eu votei nele não para ele ganhar um salário mensal. Não para ele representar a igreja presbiteriana. Nós temos vereadores na Câmara Municipal e são presbiterianos. Olha que maravilha. O que isso significa se não tem projeto, se não tem leis justas, se não tem interferência, se não tem apoio? Não serve nada. A mesma coisa, queridos. De nada adianta ter um presidente pastor, evangélico, crente, se nós não tivermos um sistema que caminhe para a promoção do bem da sociedade. Isso parte de nós. Enquanto a gente ficar discutindo política no Facebook, pegando quem é melhor, quem é pior, enquanto a gente ficar com ideologias falando, não, essa agenda, esse presidente é divino, aquele é maligno, enquanto a gente ficar nessa infantilidade, nós não vamos ver o poder do reino de Deus sendo operado através da nossa vida. Cuidado com o messianismo político. Teve gente que mandava mensagem para mim na época das eleições. Pastor, você não vai se posicionar? Todas as igrejas evangélicas estão posicionando em favor do Bolsonaro. Isso aconteceu em 2004 com Bush. George W. Bush. Isso aconteceu agora em 2013, 14, nós estamos em 2016, com Trump. Donald Trump também aproveitou as oportunidades, porque a massa protestante conservadora elegeu tanto Bush, como também elegeu o Trump. E sabe o que fez com o Brasil? Estão percebendo a nossa força. Começaram a fazer evangélicos gravar pela Som Livre. Som Livre sempre foi uma gravadora mundana, que proporcionava isso aos artistas, e agora ela viu o mercado que os evangélicos eram os únicos que compravam CD, que não compravam CD pirata, porque tinha temor de Deus. Aí o Som Livre falou, vamos vender para agora, começou a gravar um monte, um atrás do outro, artista evangélico. E agora a política está vendo o potencial evangélico na eleição, e sabe o que a gente está fazendo? A gente vota e espera que ele mude lá de cima. Queridos, engajamento político é pessoal, não é a igreja, ninguém vai representar o governo de Deus na terra, queridos. Esse vai ser o anticristo, se ele quiser representar um governo mundial. É o anticristo, segundo a Bíblia. O que nós somos agentes influenciadores dessa terra que estamos. Então, encerrando, os discípulos de Jesus deveriam se envolver com política? Sim ou não? Eu acho interessante essa pergunta, porque Jesus se envolveu com política, queridos? Muito. Inclusive, ele foi crucificado em parte pela política romana, né? Foram lá e levaram para ele, falando assim, esse aqui prega contra César, dizendo que ele é o Senhor. Vamos resolver essa parada. Crucifica. Ele não foi acusado de fazer o bem pelos judeus. Ele não foi acusado pelos judeus de sedição de uma nova seita. Ele foi acusado e crucificado porque ele colocou o império em crise. Jesus não foi político, queridos. Foi um cidadão de alta competência.
de alta transformação, e as pessoas que o seguiam também foram transformadores. Em Atos diz que esses que transformaram o mundo, esses que colocaram o mundo em rebuliço, chegaram aqui na nossa cidade. A igreja cristã sempre foi igreja de vanguarda, sempre foi igreja de transformação, nunca foi igreja passiva. Nós aprendemos a nos conformar com estruturas políticas e religiosas, mas a igreja sempre foi igreja de militância, de ação, e não de reação. Principalmente Facebook, me perdoa falar, igreja, mas agora está chegando aí, a reação facebookana é para acabar. É para acabar. Se você é membro dessa comunidade, eu peço, não reaja ao Facebook. Faça política como um cidadão que tem responsabilidade com a cidade que mora, com os governantes que ele elege. E sabe o que o Paulo diz em 1 Timóteo 2,1? Ele diz assim: eu peço para vocês, irmãos, eu rogo, eu imploro, que vocês apresentem a Deus súplicas em favor de todos os governantes, de todas as autoridades, de todos aqueles que se acham investidos de poder na terra. Sabe o que a igreja cristã faz? O cristão, discípulo de Jesus, deve se envolver com política? Claro, Jesus foi um homem de política, não porque ele governou, mas porque ele influenciou a partir da sua posição. E deixou um monte de discípulos que influenciaram o mundo, e deixou a igreja dele com o DNA da transformação. DNA da transformação. E aí, sabe o que a igreja cristã faz? Primeiro, ela ora pelos governantes. Esses dias uma pessoa veio aqui, e como muitos já que estão vindo, pedir apoio político para a sua campanha para 2020 aqui na nossa igreja, né? E aí eu falei, rapaz, é o seguinte, eu sou apoiador do prefeito da cidade. Eu não apoio candidato. Eu vou ter meu candidato particular. Mas como pastor eu não apoio o candidato. A minha igreja apoia o prefeito. O dia que você sentar naquela cadeira, você conta com a gente. Mas se você não estiver lá, vai ser o próximo prefeito que a gente vai apoiar. Vocês entenderam? Eu não apoio o candidato, irmãos. Como pastor, não. Como indivíduo eu tenho direito de escolha. Mas como pastor e como igreja, a gente não apoia o candidato. Seja quem for. A gente apoia quem foi instituído de autoridade. E quer a gente goste, quer a gente não goste, Deus permitiu. A gente ora por ele, a gente apoia, a gente é parceiro da administração para fazer a transformação social. Porque eu não preciso de um presidente crente, eu não preciso de um prefeito evangélico, eu não preciso de vereadores da igreja para fazer transformação social. Eu basta me engajar nisso como cidadão político e crente em Deus. Basta isso. Então eu não vou ter tempo para poder avançar. Eu queria falar com vocês aqui sobre a esfera pística, né? Você aí tem um slide, pode passar, Guilherme, para o pessoal, a esfera de atuação, baseado no filósofo holandês, Helmut, e ele disse que a igreja não precisa se preocupar em entrar na política, porque a igreja, ela é a expressão do reino de Deus. Então, como reino de Deus, a gente influencia trabalho, a gente influencia economia, a gente influencia família, a gente influencia relações sociais, a gente influencia saúde, a gente influencia educação e a gente influencia política. Como igreja a gente influencia, mas a gente não é a economia, a gente não é a educação, a gente não é a política, a gente não é a família. Nós somos o reino de Deus, que penetra em todas as áreas, mas que não é dominado por nenhuma delas. Esse é o princípio. Eu não fui chamado como pastor para agir na esfera do governo de uma cidade. E nem a igreja de Jesus Cristo como instituição na face da terra. Não é a nossa esfera é pística. O que é pística? É a fé, é adoração, culto e promover na vida das pessoas os valores do reino de Deus. Nossa esfera e a nossa agenda não é de governo, não é de economia, não é de educação, queridos. Embora os melhores colégios do Brasil sejam colégios protestantes. Embora os melhores hospitais sejam os hospitais que foram criados na década de 50 e 60, chamados de hospitais evangélicos. Embora nós atuemos na saúde, na segurança, na política, nós não somos isso, nós atuamos nisso. Você consegue entender a diferença? Então, cristão e política é uma coisa maravilhosa. Igreja e política, desde que a igreja influencie de fora, que ela não se compre por isso, e nem trocado o seu valor essencial, como mudança de papéis. Ela governa, a prefeitura submete, como aconteceu no Império Romano. Ela governava com os papas, e o imperador dançava conforme a música. Não, esse não é a nossa esfera de atuação. Nossa é promover a fé e a vida. A igreja está aqui para agir em todas as esferas, mas não ser de uma esfera apenas. Fica aqui a reflexão. Por que nós queremos presidentes evangélicos? Nossa agenda, prefeitos evangélicos, vereadores evangélicos.
Embora a gente vá apresentar todos os nossos membros da igreja como vereadores e candidatos da igreja, não tem problema nenhum com isso. Apresentar para a igreja, orar por eles, não tem problema nenhum em fazer isso, tá bom? Mas por quê? A gente precisa votar, a gente consciente, a escolha dos nossos governantes, principalmente baseado e pautado no valor principal de que essa pessoa é a pessoa capacitada para governar. Capacitada para governar, porque a esfera política de governo, quando uma pessoa entra na vereança, na presidência, ela não precisa entender de Bíblia, ela precisa entender de governo, porque senão a gente vai fazer a patifaria que uma secretária do governo presidencial fez. Alguém falou de uma desavença, alguma coisa, uma pessoa que contrariou ela, sabe o que ela disse? Ela falou, vou orar pela fulana. Não, querida, você é secretária, você tem que responder com inteligência, você não ora no governo. Você ora para Deus te dar sabedoria, mas com pessoas você se relaciona, você atua, você faz agenda de política. Queridos, nós não precisamos de um presidente, de um prefeito, de um vereador, de governantes que conheçam a Bíblia e sejam homens de oração e que não sabem nada sobre governo, e não sabem nada sobre povo, e não sabem nada sobre democracia. Nós precisamos conjugar as duas coisas, seria maravilhoso, gente que entende muito de democracia e conhece profundamente, intimamente Deus. Esse é realmente um palpite maravilhoso. Só que uma pessoa, quando ela vai governar, ela não precisa ficar gerando fé nas pessoas, ela precisa gerar bem-estar comunitário para o ateu, para o pedófilo, o pedófilo precisa ser preso, né? Para o ateu, para as minorias, para o negro, branco, indígena, tá? Ele precisa criar bem-estar para as mulheres, ele precisa criar estrutura de governo para todos. Ele não precisa ficar orando no palanque, ele não precisa ficar chamando pastor para orar quando ele vai começar o seu comício, o seu pronunciamento. Governo governa, igreja ora, e a igreja apoia governo. Essa confusão de esferas atrapalhou a nossa sanidade em relação à nossa influência política. Tá joia? Governo governa. Se for um homem temente a Deus, melhor ainda. Mas quando ele chegar lá, ele vai ter que deixar o seu palavreado, o seu linguajar religioso para poder fazer com que todos sejam aceitos. Porque eu não gostaria de que um presidente muçulmano assumisse o meu país e fechasse as igrejas evangélicas e abrisse só mesquitas. Como também não acho certo um presidente evangélico assumir nosso país, fechar todas as mesquitas e falar que só a igreja evangélica agora que foi aberta. Você já pensou, queridos? Está vendo o perigo que a gente corre em ser partidarista e ideologista? Bom, tem muito mais coisas para a gente perguntar aí e vale a pena a gente pensar numa próxima oportunidade, tá bom? Antes de a gente terminar, eu queria ter uma breve discussão aqui com o Guilherme e o Tânia, que apresentaram uma outra temática. E eu prometo para vocês que eu vou terminar aí com vocês em 15 minutinhos, tá bom? Que é o nosso horário previsto aqui para terminar. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar com você que está na internet aí, porque é só oração agora para trazer clareza a tudo isso que foi falado, trazer paz ao seu coração, tá bom? Você não precisa concordar comigo. Eu não estou à procura de aplauso ou de like, mas eu estou à procura de um esclarecimento sobre o que a massa não está falando. Senhor Jesus, dá clareza aos nossos passos, dá clareza aos nossos votos, dá clareza à nossa esfera de atuação nesse mundo. A igreja não tem uma agenda política, ela tem uma agenda do reino. Mas nós temos políticos, Pai. E a igreja cede, empresta membros para também fazerem lá de dentro da política algo para o Senhor e para os homens. Senhor, nos dá sabedoria nos votos desse ano, nos dá sabedoria na escolha dos nossos governantes. E, Pai, no nome de Jesus, coloca pessoas que entendam de bem para o povo. Não apenas pessoas que temam ao Senhor, mas que pessoas que amem fazer o bem e serem corretos e íntegros, desde governantes, governos estaduais, presidência, senado, deputados, secretários, prefeitos, vereadores. Senhor, todas as esferas, enche esses lugares de homens de bem. E se eles forem tementes ao Senhor, glória a Deus. Mas sejam pessoas capacitadas para administrar e governar. E permita-nos que a nossa comunidade local empreste para esse mundo muitos bons políticos. Pessoas estarão preocupadas com o interesse do povo e não da religião. Abençoa, Pai. Nós oramos e pedimos o Teu discernimento a isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo? Eu peço para você aí mais 15 minutinhos para a gente conversar sobre os assuntos que ficaram para trás. Eu acho interessante a gente perguntar aqui. Pode sentar aqui, meninos, para a gente trocar uma ideia. E vamos falar sobre esses assuntos importantes aqui. Certo? Então a igreja, ela
ela é muito legal quando ela abre esse espaço para conversar, para dialogar, né, e para falar. Certo? Tranquilo? Então, beleza. Vamos começar falando do política? O Tânia falou sobre mídias sociais com vocês, lembra? Ô, Tânia, vamos fazer uma reflexão aqui. Como é que as mídias sociais elas podem prejudicar, né, e também pode ajudar em relação assim, esse momento político que nós vamos viver agora, a partir de agora, né? Bom, boa Tomar noite, uma água. tudo bem? Boa noite para você de casa também. Baita aula agora para a gente conversar um pouquinho. Bom, as mídias sociais, como nós vemos, ela dá um alcance muito grande para qualquer tipo de notícia, para qualquer tipo de proposta. Enfim, a rede social ela tem um alcance talvez muito maior do que um pequeno palanque, às vezes antigamente tinha, né? Então a gente lembra, principalmente nós aqui de Sertanópolis, que antes havia os comícios. Showmício na época, né? Showmício, Podia fazer né? show, né? Podia fazer show, havia aquele fuzuê danado, mas se você for pegar o alcance que aquilo trazia para as pessoas e para quem estava em cima daquele palanque, é muito menor e muito reduzido, se não o alcance que as mídias sociais trazem. Mas qual é o impacto positivo de uma mídia social, o impacto negativo? Bom, de um modo bem assim, geral, negativamente, como o pastor já até salientou aqui, a gente pode entrar em discussões destrutivas, em discussões que vão levar a gente para um caminho sem solução e vai fazer da mídia social um espaço de politicagem e não um espaço de mesmo conhecer a proposta, que esse é o lado positivo. O lado positivo das mídias sociais é de você entender o posicionamento daquela pessoa, você saber qual é a proposta e você depois ter material para você, voltei em você, olha aqui o que você nos apresentou, olha aqui o que você falou, e agora, por que isso não está sendo cumprido? Então, há esse espaço de você saber quem é o seu candidato, saber o que está acontecendo, saber quais são as suas propostas, isso é um lado bom, um lado positivo para você conhecer ele, mas o lado negativo se dá naquilo que a gente sempre bate na tecla, que é o cristão discutindo, o cristão querendo, partindo para a ignorância, não sabendo usar da maneira correta e, enfim, né, destruindo ao invés de poder usar o espaço para construir algo. E as fake news, né? Aí você, como você não gosta do candidato, você começa, chegou qualquer coisa sem critério, você não gosta do candidato, você passa para frente. E aí, não importa assim, a fonte, não importa a se é fonte. confiável ou não. Hoje tem até a CPI das fake news, né? A gente viu aí nas eleições presidenciais o tanto de fake news que saiu. Hoje há uma CPI que investiga de uma maneira bem assídua isso daí. E assim, corra disso. Um bom cristão corre de mentiras. Interessante que no Facebook tem aquela questão lá de você relembrar eventos, né? Assim, há 7 anos aconteceu isso aqui, é uma boa hora de você marcar os candidatos, né? É verdade, ó, há 4 anos você prometeu isso, lembra? Lembra essa lembrancinha de 4 anos atrás, e aí, está cumprindo, não está? Que pé que está isso daí, né? E as mídias vão ajudar muito a gente a ver a transparência, né, de uma eleição, a transparência de uma proposta de candidato e até a transparência de governo. A gente só não sabe como manipular isso ainda, né? Porque a hora que a gente começar a exigir uma prestação de conta pública e a gente realmente tomar participação disso, porque a gente fala assim, um dia que tiver um presidente bom, o Brasil vai mudar e vai ser igual aos Estados Unidos. Só que, entendeu? Um país de primeiro mundo, ele foi construído nas bases democráticas de pessoas que agiam de acordo com a civilização de primeiro mundo. Então não adianta ter um presidente de primeiro mundo se a gente não tem base de primeiro mundo, ou seja, saber votar, saber cobrar, saber interferir, saber fazer boas políticas públicas e também boas interferências e ações sociais, não é verdade? Então, é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de coisa boa aí, né? Bom, espero que seja boa. O Guilherme, ele é formado mestre nessa área de administração e economia e tem estudado um pouquinho. Eu estou bastante preocupado em relação a essa questão. Eu até paro de assistir noticiário, porque eu não dou conta, né? Mas o Guilherme gosta de pesquisar. E aí, quais são os cenários aqui que a gente pode falar para o pessoal? O que a gente pode ver da economia? Reage, não reage? Hora de investir, não investir? Guardar dinheiro? Colocar embaixo do colchão? Na verdade, os indicadores, né, não são favoráveis para nenhum país no mundo, né? Eu acabei de olhar ali e a Austrália, você vê, a Austrália, né, é um país de primeiro mundo, um país, né, fantástico, né, nos seus indicadores de DH, indicadores econômicos, entrou em recessão técnica depois de 29 anos, né? Faz 29 anos que não entrava numa recessão. O Brasil já é comprovado recessão técnica, então, recessão técnica é quando 2 trimestres seguidos com redução no produto interno bruto. Então, o Brasil entrou em recessão técnica, né? Os cenários mais otimistas
falam que a gente vai ter aí uma queda no PIB até o final do ano entre 4% e 6%. Então, assim, é um cenário já otimista. Mas, por exemplo, esse segundo trimestre, a gente teve aí entre 10% e 11% a menos do que o ano passado. Então, foi complicado, né? Mas vamos falar também de algumas coisas boas, né? Vamos dizer assim, alguns compartimentos da economia, algumas áreas da economia que ainda estão bem. Por exemplo, né, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente é pé vermelho, a gente, né, gosta do agro, né? O agro é pop, o agro é vida, né? O agro, ele cresceu 0,5%, né? Então, 0,5% aí foi um crescimento, né, na economia. Da balança comercial, o agronegócio tá levando, né, a economia a ter um fôlego, mas a gente pode procurar algumas notícias positivas nesse tempo, né, para acalmar um pouco o nosso coração. Se a gente entrar, por exemplo, no Instagram, falar um pouco de mídias também, né, aproveitar as mídias sociais para poder ver boa notícia, né. Se a gente entrar no Instagram, por exemplo, do Ministério da Infraestrutura, nós vamos ver que muitas obras atrasadas estão sendo entregues, né. A gente tem a duplicação agora da BR-277, que é aqui de Foz do Iguaçu, que vai ajudar muito a economia paranaense, né, falando do nosso contexto. A gente tem concessões portuárias acontecendo, a gente tem muitos investimentos bilionários em infraestrutura no Brasil. Porém, para a gente agilizar essa resposta, para não entrar muito pormenor, né, tem duas mudanças estruturantes acontecendo, que é a pasta econômica, né, do Paulo Guedes, que são mudanças estruturantes. A primeira é a reforma administrativa. Se vocês viram, né, o governo acabou de protocolar, né, uma emenda à Constituição, onde a gente vai conseguir entrar na caixa preta do funcionalismo público. Então, em 2018, gente, mais ou menos 928 bilhões foi o orçamento do funcionalismo público em âmbito municipal, estadual e federal. Então, assim, é um orçamento gigantesco. Para vocês terem noção, se equipara ao orçamento do INSS global. Imagina? Dá para pagar todo mundo no mundo. Dá para pagar, né, global. Ih, voltou aqui. O termo errado global, tipo assim, no Brasil, né? Tá. No Brasil, dá para pagar, né, toda a folha do INSS do Brasil, né? Então, assim, é um orçamento muito grande. Então, estão trazendo propostas do quê? De não ter aquele aumento compulsório, né? Aumento salarial a desnível do privado, né? Porque um administrador, por exemplo, ele se forma no privado, ele vai ter um salário inicial aí, vamos dizer assim, de uns 3 mil reais, 4 mil reais. Se ele passa num concurso, ele já sai ganhando 7, 8, 9. Então, assim, é sempre bem dispara a folha pública do privado. Então, vão ter medidas agora para poder equiparar um pouco, né? Uma punição para os funcionários públicos que acontece hoje, que é bem engraçada. Se o funcionário público ele acaba errando, agindo de forma errada, assim, com relação ao seu trabalho, descaso, ele é aposentado compulsoriamente. Então, assim, Que castigo, hein? isso não é uma punição, né? Você está aposentando a pessoa. Então, assim, pessoal, nada contra o funcionário público. Tenho muitos na minha família. Minha mãe é funcionária pública, né? Então, não vou falar mal da minha mãe aqui, né? Nada contra. Porém, existe uma caixa preta e agora vai mexer. E, por último, outra que, assim, meu coração fica feliz demais, é a reforma na educação. A educação financeira vai entrar na pauta do MEC. Vai entrar como uma das matérias, né, obrigatórias a partir do ano que vem. Então, são duas medidas extraordinárias aí que deixam o nosso coração de esperança. Nossas crianças vão ser educadas financeiramente. Então, pode vir a crise que vier, né? A gente vai ter um pouco mais de conforto sabendo que as pessoas vão saber administrar melhor o seu dinheiro, né, segurar o consumo compulsório, saber investir na hora certa, né, guardar. Então, acho que são coisas boas aí que a gente vai colher. Legal. Esses dias a minha filha veio, acho que ela teve alguma coisa disso, e ela falou assim para mim: pai, você poderia me dar R$12? Eu falei: por quê, filha? Ela falou assim: eu quero 3 notas divididas em 2, né? 4, 4 e 4. Eu falei: por quê, filho? Porque 4 eu quero guardar, 4 eu quero dar para a igreja e 4 eu quero gastar para mim. Que é a técnica da economia, né? A administração saudável é você dividir sempre, parte você guardar, parte você gastar e parte você doar. É sempre, aí você pode colocar aquela regra do 10, 10, 80, você doa 10, guarda 10 e gasta 80, mas nunca essa balança deve ser diferente, né? Então, é legal falar sobre o cristão, inclusive nos países mais prósperos, o desenvolvimento aconteceu por causa de um padrão cristão de administrar a economia, né? Então, o cristão viu o mundo do trabalho diferente, o cristão viu o mundo do trabalho, da economia diferente. Então, tem até um livro que chama A Ética Protestante e o Capitalismo, né, que mostra como os protestantes inauguraram essa ideia de guardar dinheiro, de consumir. É interessante
como que isso aconteceu. Mas vamos lá, falando em economia, porque é legal a gente encerrar aqui falando sobre mídias sociais e economia. Dá para usar a mídia social para impulsionar um negócio caseiro, ao invés de ficar postando outras coisas lá? Dá para usar a mídia social para você descobrir um novo padrão de rendimento, se aprimorar, alguma coisa assim? Com certeza, e depois eu vou passar a bola para o Gui para falar um pouco de economia criativa, né? Que nós estávamos conversando a respeito disso e chegamos a esse termo, né, Gui? Economia criativa. Você conseguir algo com as suas redes sociais de maneira criativa. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem artesanato com café e com água. Ou seja, ela decora vasos com café e água. Coisa simples, café, água ali, depois deixa secar, fica a coisa mais linda. Mas essa pessoa, ela pode usar as redes sociais dela para justamente ter um ganho com isso. Por exemplo, eu conheço também pessoas que escrevem muito bem, pessoas que geram conteúdo valioso, conteúdo de valor. Não falo de valor econômico apenas, mas de valor cultural, de valor ético, de ideias. Pessoas que escrevem bem, vocês podem usar suas redes sociais para isso. Você pode expor aquilo. Ou seja, existem talentos que Deus nos deu. Deus nos deu os seus dons, derramou sobre nossos talentos. E às vezes nós estamos deixando de explorar isso com medo. Às vezes a gente acha que a rede social é o espaço só para debate, só para discussão, só para aquilo, coisas destrutivas, mas nós podemos sim, hoje, obter rendimento através existem pessoas que têm o seu negócio apenas nas redes sociais. Hoje tem pessoas que nem abrem, acabam tendo o custo fixo, né, de aluguel, de água, de energia. Apenas pela rede social ela consegue fazer um rendimento extra, principalmente para a nossa época hoje, né? O número de lojas online assim cresceram gigantescamente. Ou seja, a rede social hoje ela não só é uma oportunidade para o cristão atuar de uma maneira correta, de uma maneira coerente, mas também para o cristão também desenvolver aquilo que Deus deu para ele. Às vezes o seu trabalho, você está estagnado, está parado na sua casa, você pode sim ter uma renda extra hoje. E justamente usando da economia criativa, você conseguindo obter ganhos. Que, Gui, hoje as pessoas precisam sim de uma economia extra, né? Se a gente for olhar assim, o cenário atual, muitas pessoas hoje perderam parte da sua renda ou teve um decréscimo ali na sua renda mensal, semanal, diária, enfim, como era feito o pagamento para ela, e hoje ela está precisando dar os seus pulos, né? Só complementando bem rapidinho, né, que você falou a respeito da economia criativa, tem pessoas que, vocês podem procurar na internet, tem alguns estudos de casos já bem recentes, de pessoas que receberam um auxílio emergencial, né, e reinvestiram num negócio. Aquela pessoa que fazia pão caseiro, né, que fazia, igual você falou, né, um artesanato, só que nunca pensou, será que eu posso vender isso? Será que realmente o público aceitaria? Né? Eu faço só para minha família. Viram-se numa situação desconfortável, que perdeu uma renda e falou, olha, agora eu tenho que fazer isso aqui, eu não tenho outra alternativa. Pegou o auxílio emergencial e falou, olha, se eu gastar agora, eu vou ficar sem depois, né? Então, vou tentar fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. E tiveram essa criatividade de explorar novos mercados. Então, acho que isso, só para complementar, que tem se feito isso, né? É algo extraordinário, quando a gente vê pequenos negócios sendo impulsionados, mesmo em tempo de crise, né? E as mídias sociais ajudam muito, né? Pessoal, só uma orientação, não troca celular com auxílio emergencial, entendeu? Auxílio emergencial é o emergência. Nome, o nome é isso, é a emergência, trocar o celular, é a emergência, entendeu? É comprar um bem de consumo. Se você entrou naquele padrão que recebe auxílio emergencial, significa que a sua renda está comprometida. Então, significa que você não é hora de adquirir bens de consumo, entendeu? Ou você está usando um dinheiro que você não tem direito, certo? Então, auxílio emergencial é para quem precisa de emergência. E é para momentos de emergência. Então, é necessário ter coerência quando for fazer isso também, não é verdade? Beleza, meninos? Vou encerrar aqui, que é verdade, vou encerrar aqui porque eu quero dar um bônus para quem veio. Né? Fizeram uma pergunta para mim assim, pastor, falou sobre cultura, e cultura mudou muito, agora o pessoal está até fazendo tatuagem, é uma cultura de tatuagem. Pastor, tatuagem é pecado? Valdenir, vai encerrar a transmissão, porque essa resposta eu vou dar só para quem vem presencial, tá bom? Para valorizar esse pessoal que saiu de casa, corajoso e tal. Eu sei que você não pode sair às vezes, está aí, fala assim, mas eu não saí, eu queria ficar sabendo. Aí se você não pôde sair mesmo e queria ficar sabendo, vai ter uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês, obrigado pela participação, e agora eu vou responder aqui para o pessoal se tatuagem é pecado.